Imagina, a nossa vida inteira foi nos dito, ou pelo menos implicitamente, que a gente não é suficiente, que existe Uhum, lá fora a solução para os nossos problemas, que a uhum, gente sozinho, a gente não se basta, que, enfim, muitas noções foram construídas de separação, de diminuição, noções de que as coisas são todas diferentes, que me falta algo, que eu tenho que sair no mundo para conquistar tudo aquilo que me falta. E isso gera, inclusive, vários problemas de cunho psicológico, né? Essa nossa relação com as pessoas, com as coisas, etc. E esses uhum, problemas são extremamente difíceis da gente lidar, a depender do grau de profundidade com o qual ele se arraiga na gente, né? Algumas noções, de repente, a gente consegue tirar através de um processo, seja ele qual for, né? E de repente se vai. Mas outras estão profundamente arraigadas na gente, né? Que provocam com que a gente não consiga se relacionar bem com as pessoas ou com a gente mesmo, né? Então, por exemplo, algumas pessoas não conseguem nem receber um elogio, uma coisa boa, né? E não se sentem dignas de um elogio. Outras pessoas já reagem negativamente à percepção de uma falha. Outras pessoas reagem, né, de uma maneira ansiosa frente a uma oportunidade, né? Que na verdade uma oportunidade ela não é boa e ela não é ruim, ela pode ser vista como os dois. uhum. Enfim, isso para dizer que dificilmente um clique, né, digamos assim, de Entendo. repente vai resolver todos os problemas que a gente tem através de uma percepção muito profunda, né, de que existe, né, unidade, né, que realmente não existe separação e que assim, então é altamente improvável, porque mesmo quando a gente de fato tem uma experiência de profunda paz e tranquilidade dentro da meditação, na hora que a gente abre os olhos, novamente os problemas recomeçam, novamente. Então não é que ela não serviu para nada. Serviu, serviu sim. Mas até isso invadir a vida como um todo, demora um tempo. E mesmo quando a gente tem um insight, fala assim, rapaz, tem toda a razão. Como que eu acreditei na minha vida que realmente eu depender, né, emocionalmente de uma outra pessoa, totalmente, né, depender, né, do meu sucesso, do meu fracasso, nossa, que besteira que eu fiz. É uma percepção, mas ainda assim, as situações, conforme elas vão chegando para a gente, elas testam muito essa qualidade e essa profundidade dessa nova percepção, que de fato acontece, né? Então é difícil que um clique apenas, né? Eu não sei exatamente o que a gente poderia definir isso como um clique, mas vamos dizer um insight, né? Um insight muito poderoso, por mais que ele seja, ainda assim a nossa mente é condicionada por um comportamento X que que se revela para a gente em muitas, muitas, muitas situações. Então, até mesmo esse insight poderoso ele vai ter problemas em se estabelecer para a gente que a gente mesmo vai criar, na verdade. Mas, de toda forma, eu acho que, no fim das contas, talvez seja a certeza de que, né, passo a passo, isso vai dar resultado, né? E a gente vê, e sabe qual é o pior? É assim, a minha experiência, de fato, de ensinar isso para as pessoas, e até mesmo olhando para trás, lá, né, desde que eu comecei, a coisa vai se instalando e num passo, vai chegando tão de mansinho que às vezes a pessoa nem sabe dizer exatamente quando que aconteceu realmente a transformação. É engraçado isso, porque às vezes as pessoas que estão fora e convivem com ela, talvez elas saibam dizer melhor. Porque a pessoa é de um jeito, de repente ela começou muito impulsiva, muito estourada, muito raivosa, né, muito mergulhada assim nesse comportamento violento anterior, como um exemplo, né? E aí ela começa a perceber que ela precisa de uma mudança, ela vai entrando em contato com isso, começa a praticar yoga, começa a meditar, começa a refletir, né, nisso que a gente chama de ignorância, etc. E ela vai vagarosamente se transformando, né, numa pessoa mais calma, mais tranquila, vai chegando de um jeito que a pessoa nem sabe dizer quando que ela deixou de ser assim tão estourada, tão explosiva. Geralmente é percebido assim. Acontece alguma coisa e a pessoa que mora com ela, ou que é amiga dela, enfim, fala assim: "Nossa, agora eu fiquei impressionado, porque, né, a velha pessoa X que eu conhecia, né, já teria saído daqui gritando, jogando prato pro alto, etc. E aí as pessoas falam assim, gente, é mesmo, ó. Realmente é dessa forma.
Então, a minha percepção é nessa. Até mesmo nos depoimentos que a gente ouve, né, depois de um grande período de estudo, etc., é difícil a pessoa apontar, né, realmente, assim, tipo, eu tinha esse problema e agora eu resolvi uma coisa meio difusa. Porque ao longo da nossa vida a gente vai gerando vários entendimentos que eles não são exatamente corretos. É uma coisa muito impressionante isso, né? Por exemplo, a nossa noção de causalidade, ela é útil pra caramba, mas ao mesmo tempo ela é muito frágil, no sentido de que, né, eu queria uma promoção, queria muito essa promoção, e de repente eu consegui essa promoção, e aí, poxa, eu deveria estar me sentindo bem, mas eu não tô. Mas como que eu posso não estar me sentindo bem se isso é tudo que eu queria, se não sei o quê? Pois é, justamente. É porque na sua mente tinha uma noção de que A mais B é igual a C. Essa noção não é verdadeira. Ela só parecia verdadeira naquele momento, porque a sua mente desejava algo, esse desejo tomou uma forma, esse desejo da sua mente tomou uma forma, se manifestou, mas no instante que ele se manifesta, a mente já pode se modificar, ou a coisa em si não é exatamente como você esperava. Então, as coisas não são como elas aparentam ser. E a nossa relação com o mundo, com as pessoas, é, denota isso para a gente. Isso que é, em parte, o problema. E o ponto, né, é que a gente com certeza pode e deve melhorar o nosso comportamento, a nossa habilidade de lidar com o mundo, mas o fato é que poucas vezes a gente faz isso com a gente mesmo. E, na verdade, o grande mérito do yoga é oferecer uma opção para que a gente consiga, e um método, né, para que a gente consiga fazer isso com a gente mesmo. Tipo, se é verdade, né, partindo desse pressuposto, que é verdade que as respostas eu vou encontrar dentro de mim, né, na minha essência, então eu preciso de uma maneira de fazer isso. Essa maneira de fazer isso nos é indicada, né, pelos outros textos. E aqui é mais uma reflexão de fato de que o que eu vou encontrar quando eu me aprofundar nesse caminho, né? O que eu vou encontrar, do que estamos falando, na verdade. Então, esse texto é principalmente sobre isso. Mais do que, né, um exercício filosófico em si, é necessário que a mente consiga ir nessa direção, né? Porque senão ela padece de uma qualidade que não dá para não ter, entende? Porque a nossa mente saber lidar com o prático, com o que a gente chama de real, com o imediato, com a vida lá fora, é uma habilidade muito importante para a nossa vida lá fora. Mas a mente capaz de se internalizar, a mente capaz de voltar para dentro, é ainda mais importante. Porque a gente está percebendo, né, que a gente está tentando muito, muito melhorar a nossa vida enquanto sociedade, né? Mas que isso não está levando muita gente a lugar nenhum, né? Talvez fisicamente falando, ok, né? Em termos de saúde, em termos de conhecimento sobre o mundo, sobre o universo, mas qual a diferença realmente que isso faz na vida? Assim, quando você está doente, claro que faz. Quando você quer prolongar a sua vida, claro que faz. Mas assim, quando está tudo indo certinho, tipo, para que isso realmente é feito? Por que que, né? E essa facilidade toda se traduz na falta de tranquilidade nas pessoas, né? E, tipo, ok, tá bom, então as coisas acontecem, as coisas vão chegando, então, mas e daí? O que eu faço comigo mesmo? Eu vivo até 100, 110, 120 anos para conseguir exatamente o quê?